Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis. A gente já tá bem avançadinho em Gênesis, hein? Vamos lá, vamos começar? Que delícia estar com vocês. A paz do Senhor, bom dia, meu povo. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 18. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar? A paz do Senhor, meu povo. Gênesis 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manri, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, mereço o teu favor, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam eles. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, peguem 3 medidas da melhor farinha, amassem e se façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apresentou para prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu. Então disse o Senhor: Voltarei a vocês na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de estar velha, meu senhor, já idoso, ainda terei prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora, que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão e os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, no meio de todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi para que dessem ordem aos teus filhos e aos teus descendentes, e conserve o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, que o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão não saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão lá? Longe de ti fazer tal coisa e matar o justo com o ímpio,
tratando o justo com o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor deles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar 50 justos, destruirá a cidade por causa de 5? Dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40, interrogou Abraão. E ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. Se apresentar 30, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando do Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor dos 20, não destruirei. Então Abraão disse: não irei, Senhor. Não te ires, Senhor. Permite falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor dos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. Eu quero falar com vocês hoje sobre como discernir espíritos. Isso é muito sério. E a gente consegue entender a realidade de como discernir espíritos no texto de 1 João, capítulo 4. Então eu vou lá para o Novo Testamento e eu vou ler um pouquinho de João, capítulo 4, 1 João. Primeiro, eu tenho que achar. Vamos achar o texto de João, primeiro João. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente precisa aprender a discernir espíritos. Não sei se vocês perceberam, mas os homens que estavam com Abraão, eles eram anjos. Vocês perceberam? Agora, como ele conseguiu discernir que eles eram anjos? É isso que nós vamos conversar hoje. E esses anjos, eles trouxeram 2 informações a Abraão. E te acalma aí que a gente vai discorrer. Então eu quero ler 1 João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá. Como discernir espíritos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio de carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meu povo, presta atenção. Vocês precisam e eu preciso aprender a discernir espíritos. Porque aqui, como que Abraão estava fazendo as coisas dele? Começa assim. Abraão estava ali fazendo as coisas dele, na hora que o sol está mais forte no dia. Qual que é a hora que o sol está mais forte no dia? Meio-dia. Era a hora do almoço. Abraão viu 3 homens. Se ele não soubesse discernir espíritos, ia passar. Aqueles homens iam direto para Sodoma e para Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra e ponto final e acabou. Mas não.
Ele fez 3 anjos darem uma parada específica na casa dele, porque ele identificou aqueles anjos. Lembrem vocês que já tinha destruído o mundo, já tinha recomeçado o mundo, né? A gente já passou um tempãozão assim, ó, e chegou até Abraão. Então os anjos não habitavam mais aqui entre nós. Só que existe uma classe de anjos, que essa classe de anjos é como se eles fossem homens. Então são anjos vestidos de homens. Aqui é a prova real de que anjos descem para fazer missões específicas. Aqueles anjos desceram para destruir Sodoma e Gomorra. Porém, eles fizeram uma parada na casa de Abraão, porque Abraão chamou aqueles anjos. Olha, então você está querendo dizer que pode ser que talvez eu já tenha conversado com um anjo. Pode ser. Talvez sim. Talvez veio um anjo com uma missão específica. Ter contigo para levar ao Pai aquilo que ele viu no seu coração. Se hoje esse anjo vestido de um homem viesse ter contigo, o que ele encontraria no seu coração? Você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronta para que se venha um anjo, para que se ele venha e não venha com o formato que a gente conhece, veja como anjo, mas venha com o formato de homem ou de mulher, a gente saiba o que fazer, o que falar e como se comportar. Eu achei interessante que uma seguidora esses dias teve um sonho. E nesse sonho ela ia a uma igreja. Presta atenção, olha que sonho interessante. Ela dormiu, ela estava tranquila, ela dormiu e ela de repente estava numa igreja nesse sonho. E nessa igreja ela estava indo com dinheiro para entregar uma oferta no altar. Quando ela chegou no altar, haviam 3 mulheres em volta do altar. E elas olhavam para ela e faziam assim, ó. Ela tentava colocar a oferta e elas não deixaram a mulher colocar a oferta no altar. Isso é muito pesado, isso é muito forte. Isso é viver um versículo bíblico. Aí ela acordou muito assustada. Mas ela trouxe uma informação para mim. Ela virou para mim e falou assim: se eu estou no altar e eu estou colocando, será que Deus quer que eu oferte pelos meus inimigos? Falei, não. Ela, como assim não? Eu estava no altar, eu estava na oferta, não quiseram pegar. Ela me trouxe uma informação importante. E a informação que ela me trouxe era que aquela igreja específica era a igreja que o marido dela frequentava. Eles estão separados há um tempo. Ele saiu de casa, eles simplesmente estavam bem, segundo ela. Ele arrumou as coisas e foi embora. Eu estou pegando o versículo bíblico para vocês. Então, apesar dela ter aparentemente perdoado ele, o coração dela tem muitos porquês. E eu disse para ela, achei, você acabou de viver um versículo bíblico. Falei, você não perdoou o seu marido? Aí ela, eu perdoei, pô, eu quero o bem dele, eu oro para que as coisas dele sejam boas. Eu falei, existem camadas mais profundas que você precisa mergulhar. Ela, mas eu acho que eu perdoei. Não, eu falei, você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado ele, você não teria dormido e vivido o versículo bíblico. Aí ela, como assim? Que versículo bíblico? Eu falei, você viveu exatamente Mateus, capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a oferta.
Vocês entenderam o que ela viveu? Um versículo bíblico. Falei, aquelas 3 mulheres não eram mulheres. Elas eram guardiãs do altar. Elas eram anjos vestidos de homens, né? Sim, só pelo sentido do gênero. Eram anjos com formato de homens, com a característica feminina. E aquelas anjos, né? Enfim, eram guardiãs do altar. Você está levando suas ofertas, você está ofertando. E o que aqueles anjos estão tentando te falar? Não. Volta e reconcilia com teu marido. Poliana, mas eu perdoei. Eu falei, se 3 anjos vieram, falaram com você em sonho, não desconsidere. Veio um anjo, conversou com José. José considerou. E José foi o pai terreno de Jesus. Gente, ai José, quantos Josés tem aqui que conseguem discernir o que Deus está falando? Eu quero que quando as situações acontecerem diante de vocês e eu consigamos discernir espíritos. A gente precisa saber, este é um anjo vindo da parte de Deus, este não é um anjo vindo da parte de Deus. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Pode, mas como? Primeiro, no começo de tudo, conheça as Escrituras. Sem conhecer as Escrituras é impossível. Mergulhe nas Escrituras, viva as Escrituras. Saiba o que está acontecendo nas Escrituras. Ou você começa a viver as Escrituras, ou você vai ter uma vida desapercebida. Aí quando chegar nos seus últimos dias, você não vai nem entender o que está acontecendo. Eu preciso que vocês comecem a querer, a discernir espíritos. Vamos lá? Eu preciso que eu e você nos voltemos ao santo, que não levemos mais a nossa vida de forma desregrada, distraídos. Aquela mulher teve um encontro com Deus e não percebeu. Eu disse para ela, não oferte nada, não entregue nada no altar. Vai pro secreto e perdoa teu marido. Porque perdoar existe em camadas, né? Você declara o perdão, mas depois você vive o perdão. Depois você é curado por causa do perdão. Depois existem feridas que você precisa de se entregar à cura por causa do perdão. Não é, perdoei, tá bom, que Deus abençoe. Não é assim. Quando você for viver uma história com Deus, e quando eu for vivermos uma história com Deus, eu oro ao Senhor para que tenhamos consciência. Eu, inclusive, oro por discernimento todos os dias, há um tempão. Ano passado, eu e minhas discípulas jejuamos por discernimento de espírito. Esse ano eu continuei o jejum. Eu não posso ver o santo e o profano e achar que o santo e o profano é a mesma coisa. Como aquela mulher vive Mateus capítulo 5, versículo 23, e vira para mim e fala, será que eu tenho que ofertar? Sendo que o altar está fechado para ela. Como? Como, gente? Como? O altar se fechou para ela e ela, eu vou ofertar pelos meus inimigos. Tá, Deus não vai receber. O que adianta ela gastar dinheiro? É como se você estivesse pegando dinheiro, entregando, jogando para cima. Eu quero entregar ofertas. Eu digo a vocês, ofertem, 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 ofertem. Mas a gente só pode entregar ofertas que são recebidas no altar de Deus. E aquela mulher, não importa a oferta que ela vai entregar, não vai ser recebida até que ela reconcilie. Só que é muito fácil lá pegar um dinheirinho e entregar. Ai, eu tô sendo muito santa, anjo do Senhor, porque eu tô pegando um dinheirinho, 50 reais.
Ai, eu vou à casa do Senhor, eu vou colocar 50, 100 reais no altar. Vai lá primeiro e faz o que é difícil. Reconcilia com teu irmão. É isso que a palavra diz para ela. Quero ver. Vai lá. Reconcilia. Ame-o. Não despreze. Não fale mal dele. Tenha respeito, reverência, sujeição. Vai, mergulhe em águas mais profundas em relação ao perdão. Não é desejar o bem, desejar o mal. É sobre céu e inferno. Cura e não cura. Eu não quero chegar na porta do céu e não entrar, porque eu não genuinamente perdoei. Eu vivi e vivo situações em que eu vejo como é um perdão genuíno sobre uma ofensa grave. E ele não acontece assim, ó, como uma vara de simsalabim-bim-bim. Não falar mal da pessoa, desejar o bem para a pessoa. É um pontinho de um iceberg gigantesco. O perdão mesmo sobre os nossos ofensores é algo espiritual que só a presença de Deus pode nos entregar. Volta, reconcilia com teu irmão, deixe suas ofertas do lado do altar, em suspensão, depois vai lá e entrega para que ela seja queimada no altar do Senhor, como sacrifício vivo. As pessoas querem sair entregando dinheiro na igreja e depois fica perguntando, Deus, por que não está acontecendo nada comigo? Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Minha vida tá um cocô. Não é assim? Sabe por quê? Que sua vida tá ruim, uma meleca? Simplesmente porque você não reconciliou com o teu ofensor. Mas antes disso tudo, eu quero voltar para o texto de Gênesis, capítulo 18, em que vem um anjo, conversa com Abraão, duas coisas importantes. Primeiro ele vê o anjo, ele descobre que é o anjo, ele percebe, ele fala, vem aqui, dá uma parada aqui, come comigo. Olha, a Bíblia diz que já hospedamos anjos e talvez nem soubemos que eles eram anjos. Imagina se a gente já teve o prazer de hospedar anjos, hein? Então ele percebeu que eles eram 3 anjos e ali ele tem um diálogo. Naquele diálogo, os anjos vêm trazendo uma palavra. Todas as vezes em que nos deparamos com o anjo, a gente depara com a presença do céu e da terra na nossa frente. E ali eles trouxeram uma resposta para Abraão direto do trono de Deus. Vai lá no trono de Deus, está sabendo a notícia e contou para Abraão. E a notícia era, na próxima primavera vocês vão ter um filho. A Sara escutou, deu uma risaiada, até parece, eu sou velha. Abraão, ó, já não dá conta, não dá para ter prazer. Como é que eu tenho prazer com um cara de 100 anos? Ele tem 100 anos. É impossível, é 100. Não é nem 95, não é 90 não, 90 anos foi há 10 anos atrás. Vai ter prazer, vai ter prazer. Vai ter leito, vai ter prazer, vai ter filho. Tanto é que Isaac, lá na frente a gente vai descobrir que o nome Isaac, ele voltou o sorriso, é sorriso. Devolveu o sorriso, o Senhor, a Sara. Então, eles vão ali e prometem um filho para Sara e Abraão. Que eles já eram Sara e Abraão. E ele chama a Sara e fala, Sara, não ri. Não, eu não ri. Ele para com isso. Não minta, você riu. Vocês vão ter um filho. Vocês vão ter um filho na próxima primavera. Por que primavera? Vocês sabem por que primavera? Porque primavera é onde se colhe os frutos. Toda primavera é onde colhemos frutos. É quando a estação muda. Vocês veem que tem muita gente que nasce na primavera. Justamente que é quando colhemos os frutos. Então eles falaram, vai vir, vocês estão achando que vai vir fora de tempo, mas vai vir no tempo de Deus.
Sabe por que vai vir? Vai ser o fruto do seu ventre. Aquele menino, o Ismael, ele já era um rapazinho. Então Sara tinha certeza dentro dela que ela ali estava obedecendo a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem certeza no seu coração que você está obedecendo a Deus? Ou você está de fato obedecendo? Será que você está criando maneiras e formas e artifícios para obedecer a Deus? Ou você está de fato fazendo a vontade de Deus? Ontem eu conversava com uma menina, à noite a gente fez, né? A gente teve uma conversa e eu dizia para ela algumas coisas e ela ficou assim perplexa no final da reunião. E ela me falou: Poliana, eu vou acelerar isso aí. Falei: vai dar tudo errado. Ela: eu sou velha, eu não tenho tempo. Eu falei: cuidado. Você não pode acelerar um tempo de Deus para sua vida. Hoje você tem uma informação daquilo que deve ser feito. Agora, o tempo espiritual precisa entrar em contato com o tempo terreno para funcionar a sua vida. Hoje você sabe, é como se a verdade te alcançasse. É como se você soubesse o que tem que ser feito. Ela: mas eu vou resolver isso. Eu falei: não tem como você resolver. Tem como você obedecer. Tem como você se voltar ao Senhor. Tem como você ter um coração contrito e quebrantado. Ela foi para um lugar, deixa eu ver quando, mais ou menos em novembro do ano passado. Ela já tinha adquirido as informações que eu trouxe para ela na reunião de ontem. Em novembro do ano passado, eu fui para esse lugar. E lá eles falaram exatamente o que você está falando. Só que, quando eu fui lá, eu achei que era uma coisa totalmente contraditória. Eu achei que era com uma situação, só que na verdade é outra. Falei: tá vendo? Você precisou da informação lá atrás para só hoje ter o conhecimento da verdade. Aí ela: tudo faz sentido. Falei: pois é. Aí você quer colocar a mão, resolver do seu jeito, igual você já fez a vida inteira. Mas o que eu vou fazer? Eu falei: obedecer. Se volte para o seu Deus. O mesmo Deus que falou com você em novembro é o mesmo Deus que falou com você hoje, que é o mesmo Deus que vai resolver a sua demanda. Então presta atenção. Quando a gente tem uma informação, quando a gente sabe como as coisas vão começar a funcionar na nossa vida, a gente não tem que ficar querendo antecipar o tempo. A gente tem que antecipar a entrega. Vocês entenderam essa? Vamos lá. Quando você sabe da verdade, quando você sabe da promessa, quando você sabe que Deus vai fazer, não antecipe os tempos, antecipe a sua entrega. Antecipe a sua obediência. Antecipa a sua obediência, antecipa a sua entrega, antecipa a sua fé. Crie em você um coração puro. Se conecte com o santo. Falei para ela: quanto mais conectada com a presença de Deus, com o santo, com o santíssimo, quanto mais conectada com a parte do véu que foi rasgada, mais você vai conseguir acelerar os seus tempos. Não tem o que você faça, não tem pauzinho que você mexa, não tem jeitinho que você dê para que o próprio Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar mude a tua história. Você, exatamente, não antecipar os tempos, antecipar a minha entrega e obediência. Obrigada, Jessi. Essa é uma frase muito forte. Antecipa a tua entrega, antecipa a tua obediência. Ou a gente faz isso, ou a gente não vai viver exatamente o que a gente tinha que viver. Ela não tem que resolver. Ela tem que aprender a ir com a cara no pó. Ela tem que aprender a se conectar com Deus vivo. Ela tem que aprender a se conectar com a santidade, com a pureza, com o bom senso. Se ela não fizer isso, a vida dela não vai ser transformada. A minha vida não vai ser transformada e a sua vida não vai ser transformada. Sinto informar, existem mulheres, existem homens cheios de promessas e que vão morrer e não vão ver nenhuma das promessas sendo cumpridas pela dureza do seu coração.
Tem uma oração que eu faço e eu falo: Deus, não me deixe morrer sem ver cumprido todas as promessas que o Senhor tem para mim, pela dureza do meu coração. Cada uma das promessas que o Senhor me fez, eu vou viver, eu quero me render. Eu não quero ser uma pessoa negligente com a presença de Deus. Eu não quero ser uma mulher manipuladora. Eu vou me render. Eu cedo à vontade de Deus. Eu entro no santo, eu entro, na verdade, no santíssimo. Eu vou além do véu rasgado. Eu vou à presença de Jesus. Eu quero ser lavada com sangue carmesim. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu sou ótima de bolar planos terríveis. Eu sou ótima de tomar decisões nefastas. Eu sou ótima de tentar fazer do meu jeito. Só que o meu jeito nunca funciona. Por isso que eu preciso estar conectada com a presença de Deus. Quando o tempo espiritual entra em contato com o tempo terreno, eu e você vivemos o Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Senhor, antecipa o Kairos, não é assim que a gente ora? Essa é uma oração muito, muito, muito infantil. Antecipa a tua entrega, antecipa a tua obediência, solta a corda, reconhece os teus erros, vai lá nos teus ofensores, vai lá quem você ofendeu, restitui aquele que você defraudou. Ontem eu postei um vídeo no Instagram de uma mulher que ela estava encolerada. Isso aconteceu em Brasília uns 2 dias atrás. Meu Deus do céu. Ela foi lá, ela quebrou o carro do marido dela todinho com pau, com uma madeira. Ela quebrou os vidros, ela quebrou o capô. Ela tá com a pausaiada lá. Depois que ela fez isso, ela foi pro meio da rua e ela começou a gritar e denegrir a imagem dele. Meu Deus do céu. Ai, Senhor, como a gente faz besteira. Aquela mulher precisa repor o que ela estragou daquele homem. Tem coisas que a gente faz e que não dá para desfazer, não dá para desdizer, mas tem outras coisas que dá. Aquela mulher, o que fazer diante de uma filha que diz que eu nunca peço perdão? Oi, filha, bom dia. Eu tô errada por um monte de coisas e eu quero te pedir perdão. Pedir perdão para mim é muito difícil. Eu sei que eu tenho te magoado e é muito difícil para mim. Eu não aprendi a pedir perdão, eu não aprendi a perdoar e eu preciso aprender. E hoje eu tô aqui querendo te pedir perdão por todas as marcas que eu trouxe na sua vida. Se você quiser nomear cada uma delas, eu vou falar, eu vou pedir para você me perdoar. Eu nem sei pelo que eu quero te pedir perdão, eu não fui ensinada, eu preciso de ajuda. Eu estou humildemente dizendo, eu preciso de ajuda. Me perdoe por toda a falta de amor, eu não recebi. E a gente só consegue entregar o que a gente recebeu. Me perdoe. Todas as suas queixas contra mim, elas se chamam falta de amor. E não foi porque eu não te amei, foi porque eu não te amei da forma que você entende o amor. Mas é porque eu não sabia amar de outro jeito. Então eu quero te pedir perdão. E talvez eu vou ter que te pedir perdão milhões de vezes. E quando eu fizer alguma coisa que você se magoe, que você não se sinta amada, me fala. Porque eu quero voltar e eu quero fazer o caminho de volta. É assim que você pede perdão. Humildemente eu tô aqui. Não esquece de preparar um café da manhã bem gostoso para que vocês selem esse momento com algo que Jesus sempre fazia. Presta atenção. Todas as vezes que Jesus entrava numa casa era para comer. Existe um segredo na refeição. Por isso que é um absurdo comer com o celular ligado. É um absurdo comer com televisão ligada. É um absurdo comer na sala. É um absurdo.
Se você não tem uma mesa, vai ali, compra uma mesa de plástico, aquelas de plásticozinho, senta e come. É um absurdo isso. É um absurdo. Então aqueles anjos vieram para Abraão e deram uma notícia. Você vai ser pai. O sorriso vai voltar para essa casa. O filho da promessa vai chegar. Agora que é para Sara engravidar. Ela fez a presepada lá atrás do jeito dela. Tá tudo errado, tá? E vocês vão precisar viver e conviver não só a vida, mas os séculos e os séculos e os séculos e os séculos vão sofrer pela decisão errada de Sara. Uma decisão errada de uma mulher destrói a sua descendência, mas uma decisão acertada de uma mulher levanta a sua descendência. Que mulher é você? A que destrói ou a que levanta? Hoje nós temos uma briga terrível. Isso mesmo, Gleice, não pode. Não pode, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tô dando uma passada de olho aqui, eu só faço assim, ó, pras crianças. Tá, tia, já desligo. Eu posso falar, posso bater no peito e falar assim, eu, Poliana, que trouxe isso. Já tem mais de 5 anos que eu calço brigas terríveis nessa casa. Eu não deixo as crianças comer no celular. Não deixo. Eu cheguei, eles desligam. Eu pisei meu pé, é desligado. Ai, o menino tá dando escândalo, o menino tá dando piti. Vai dar piti. Vai lá, se acalma. Se acalma, senta e come. É sentar e comer. É orar, sentar e comer. Desliga o celular e vamos orar. É assim que eu falo. Já orei, mas eu não ouvi. Vamos orar de novo. É assim que eu faço. Então, eles trazem boas novas. E aquelas boas novas vão voltar o sorriso para aquela casa. Porque um homem viu que aqueles 3 não eram homens, eram anjos. Eles comeram com Abraão e eles deram 2 notícias, uma boa e uma terrível. A primeira notícia era essa que nós conversamos, de que Sara ficaria grávida e de que o filho da promessa de fato e de que a história da genealogia de Cristo ia acontecer através do ventre de Sara, a precipitada, a que fez, a que trouxe uma bagunça para a própria casa dela, pelas próprias mãos dela. Mas a segunda notícia era uma notícia terrível. Aqueles 3 homens, eles tinham sido destinados a destruir uma cidade. Eles não eram anjos, ou eles não eram homens, eles eram anjos. Eles estavam indo ali verificar as notícias. Eu gosto muito do texto que inicia o livro de Jó. Os anjos de Deus foram se apresentar ao Senhor e Satanás estava cirandando sobre a terra e ele se apresentou junto com os anjos de Deus e Deus falou a Satanás: olha, você viu meu filho Jó? Nossa, ele é tão bom. Nossa, para que Deus foi falar de Jó para Satanás? Ele falou: deixa eu tocar nele. Ele é meu filho, deixa eu tocar nele. Deixa, só não mata. Só precisou disso. Então, haviam notícias chegando no trono de Deus. Na verdade, aqueles anjos não eram só anjos, eram anjos de classes superiores. Eram anjos que iriam destruir uma cidade. Eles estavam ali colhendo a iniquidade. Se eles tivessem visto iniquidade na casa de Abraão, tinha destruído a casa de Abraão. Aí, Abraão lembrou que o sobrinho dele estava em Gomorra. Olha Sodoma. Eu sempre me engano, né, gente? Eu sei onde está aqui no texto. Onde que esse menino estava? Ele estava em Sodoma mesmo. Gente, Ló estava vivendo nessa cidade. E no coração dele, Ló era um homem bom. Aí ele pensou: meu Deus, meu sobrinho está lá com toda a família dele. Então Abraão começa a ter um diálogo. Ele chegou, tem um diálogo. E quando você tem um pessoal do passado
E a minha oferta não é recebida? Eu não sei, Sayonara. Aquela mulher, ela teve uma revelação no sonho. Eu já te falei. O que eu falei aqui no início? Busca o santo, busca a obediência, busca a rendição. Só quem vai poder te dar essa resposta é o Senhor. Aquela mulher teve uma resposta, ela teve um discernimento, ela não viu. Mas ela chegou até mim que eu consegui perceber ali que ela está precisando, na verdade, não de ofertar, mas de se reconciliar. Busca essa resposta. Essa resposta aí, tá vendo? Busca ela. Deus fala. Deus fala. Tá aqui dizendo Deus fala. Então Deus começou a ter uma conversa com aqueles anjos. E aí o Senhor vem. Deus vem. E aí eles começam a ter um papo, dizendo que vai destruir. Que aquele povo era ruim demais. Ele, eu já destruí o mundo, eu não vou destruir o mundo, mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então ele começou a interceder por Sodoma por causa de Ló. E ali eles têm um diálogo e ele diz, o negócio é o seguinte, se eu ver 10 pessoas, que aí depois do diálogo ele fala, que não tem iniquidade, eu não destruo a cidade. E agora, meu irmão, amanhã a cidade vai pegar fogo. Ela vai ser destruída, que não tem ninguém ali. Vai ser livrado Ló. A gente vai ver isso por amor a Abraão. A família de Ló é poupada. Aqueles mesmos anjos que vieram para destruir a cidade, eles vão livrar Ló e a família dele. E acontecem várias confusões. Amanhã vai ser quente aqui esse negócio. Mas hoje eu quero dizer para vocês como discernir espíritos. Só se a gente estiver na presença do Senhor. A gente só consegue discernir espíritos se a gente buscar o santo, o santíssimo, o secreto e ir além do véu rasgado. O convite de Deus para minha vida e para sua vida é que a gente mergulhe em águas mais profundas. É para que quando vir anjos, a gente consiga hospedá-los, a gente consiga conversar com eles, a gente consiga entender o que Deus tem. O que aqueles anjos estavam fazendo ali? Eles estavam indo para Sodoma, destruir. Pararam, conversaram com Abraão, deram uma promessa, ratificaram aquilo que Deus já tinha falado, deram tempo específico, oportuno. Veio um anjo e falou, é isso, isso e isso que vai acontecer. Na primavera vai nascer um neném. Não dá para acreditar, dá para acreditar sim. Porque quando vem de Deus a gente tem que acreditar. É isso que todo mundo busca. O ser humano é muito místico, né? Ele quer saber, ele quer muito saber. Ele quer saber o que Deus tem para dizer. Só que Deus está à disposição para que Ele venha falar conosco. Através de sonho, através de anjos, através do Espírito Santo. Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer que você o veja como um pai. Um pai que ama, um pai que zela, um pai que guarda. Deus, Ele quer transformar a tua vida, a tua sorte, a tua história. Então agora, para tudo e comece a se render o mais rápido possível. Antes que as palavras cheguem na sua boca, antes que essas palavras chegassem na minha boca, Deus já sabia. Ele já tinha colocado na minha boca as palavras que eu tinha que falar hoje de manhã. Ele já tinha falado que aquele povo lá, aquele Instagram da Poliana, ia apresentar, ia continuar, ia viver a palavra que ia liberar a mente deles, a nossa mente, para que a gente conseguisse discernir espíritos, para que a gente fizesse a separação do santo e do profano. Eu coloquei um texto ontem no Instagram e esse texto me causa muito temor. Eu vou ler um pedacinho. Hoje eu tô muito bíblica, né? Vocês perceberam? Meu Deus, eu tô ainda assim, ó. Toda hora vem textos na minha cabeça e eu vou abrir. Eu sou assim. Se veio é porque o Senhor quer alguma coisa. Eu quero ler o último texto. Eu acho que é o último. Prometo. Eu prometo, tá? Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto que me estremece as minhas entranhas.
é um texto que me causa aflição, de verdade, temor. É um texto que me causa temor, dói minha alma. Mas então, já que, ó, por causa de eu vou falar, eu ia ler só um pedaço, mas a Gleice tá aqui, ó, entrega pai, a Rosana, duas. Rosana tá aqui, ó, entrega pai, a outra tá aqui, fala Senhor, obrigada Jesus. Eu vou ler tudo então, tá, gente? Esse devocional vai ter o quê? 5 horas? Ai, meu Deus, ninguém vai ver depois. Enfim. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe por quê? Poliana, por que você lê tanto Bíblia? Por que você percorre... Gente, por que liberta a palavra? Não seria top se eu falasse assim, em nome de Jesus, receba, resolve seus problemas. Não seria top? Mas isso não funciona. O que liberta é a palavra. Não tem jeito, sabe? O que vai trazer liberdade para minha vida e para sua vida é a palavra. É isso aqui. Vivificada no Espírito. Porque a letra mata. Mas quem vivifica é o Espírito. Bora lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos eu vou ler de 1 a 7. Tá bom? Impiedade dos últimos dias. A resposta está na palavra. Vocês viram que as pessoas estão tudo vivendo versículo bíblico? Versículo bíblico. Esses dias uma menina me perguntou um negócio, eu escrevi assim pra ela, você está vivendo versículo bíblico, só que ao contrário. Na hora. Falei, gente, isso aqui está escrito tal, capítulo tal, versículo tal, ela está vivendo versículo bíblico. Olha isso aqui. A gente vive versículos bíblicos. A impiedade dos últimos dias. Pior é tu viver e tu não saber nem o que tu tá vivendo. Eu acho que isso é o pior. Saiba disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que inimigo de Deus, do que amigo de Deus. Olha como dá um nó na espinha. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. É agora. Isso aqui que dói na alma, ó. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Tem a tradução que inclusive coloquei no Instagram, que é mulheres iníquas. Ó! Sobrecarregada de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como? Existem mulheres que estão sempre aprendendo, mas elas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Meu coque soltou aqui, ó. Hoje eu tô bem irmã do coque, né? Como? São mulheres que estão sempre tentando conhecer e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eu não consigo interpretar a Bíblia. Confesso que é um pouco difícil interpretá-la. Não é difícil. Sabe quem vai interpretar a Bíblia? O autor. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já mergulhou? Quantas vezes? Seja pronto na obediência, na santidade, no bom senso. A questão é, a gente quer ler Bíblia, interpretar a Bíblia. Só que aqui, ó, nas minhas coisinhas. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Quer interpretar a Bíblia? Ó o texto, ó a vivência do texto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade. Isso mesmo, Rebeca, eu ia colocar essa versão e eu acabei não colocando, porque eu achei pesado colocar mulherzinha no Instagram. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade. Ninguém verá ao Senhor. Ponto número 1, santidade. Ponto número 2, santidade. Ponto número 3, santidade.
Ponto número 4, pureza, porque pureza também está atrelada à santidade. Ponto número 5, ponto número 1000, santidade, 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 santidade. Paz com todos, santidade. O problema é que a gente quer se achar. A gente se acha os justiceiros gospel, sabe? Aquele que Deus defende. A vida é sobre fracassos. A vida é sobre como você lida com fracassos. Eu aprendi com alguns fracassos que existem fracassos que, na verdade, vão produzir em nós amadurecimento e crescimento. Sabe, você está vivendo um fracassão aqui. Esse fracasso, ele serve para a glória de Deus? Esse fracasso, ele vai servir para eu crescer? Você não tem que... Justiceiro gospel. Você não tem que, de jeito nenhum, ter vitória 100% em tudo. O que é fracasso para você colecionar? Não, eu preciso de ter tudo. A vida perfeita não funciona. Exatamente, Tice. A série que eu indiquei do John Bevere, que eu falei aqui no devocional, depois eu coloquei ela nos stories. Tu viu, né? Ai, que gracinha. Movidos pela eternidade. Gente, o que vocês querem? O que a gente quer? A gente quer o quê? A gente quer conhecer as escrituras, sendo que a gente nem ao menos está pronto a obedecer, movidos pela eternidade, Dani. Eu coloquei, inclusive, lá no grupo de disciplina, tá lá a série, coloquei nos stories. Esse é o ponto, ó, tem que ficar atento, não pode estar desapercebido. Movidos, isso mesmo, Rebeca, movidos pela eternidade. São 12 vídeos. Para que você quer Deus? É só para o Deus de aliança e Deus de promessa, sendo que Deus é o Deus da eternidade? Quem vai te ajudar a viver isso aqui é um negocinho chamado santidade. 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 Pronto para obedecer. Não adianta de nada conhecer isso aqui de cabo a rabo. Saber tudo, ler a Bíblia 40 vezes. Se eu e você não tivermos um coração pronto à obediência, se eu e você não tivermos um coração pronto à rendição, você quer conhecer as escrituras, mas você não quer perdoar quem te ofendeu? Você quer conhecer as escrituras, mas você não quer pedir perdão para quem você ofende? Você quer conhecer as escrituras, mas você não quer ofertar? Você não quer ter um coração voluntário? Você quer conhecer as escrituras, mas você quer o quê? Viver os prazeres deste mundo com as coisas de Deus? Não vai rolar. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Não vai rolar. Você quer ser como? A Rebeca lembrou, existem traduções, são essas mulherzinhas. Tem traduções bíblicas que não falam são essas mulheres, são essas mulherzinhas, são essaszinhas. São essas mulherzinhas, são esses caras, esse tanto de cara que entra na casa das zinhas, que entram pelas casas delas e conquistam mulheres instáveis, conquistam mulheres loucas, conquistam mulheres que são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Por quê? Você tem que sempre ter vitória? Por que você não pode colecionar um fracasso? Você sabia que talvez o teu maior fracasso é para que você tenha um coração contrito e quebrantado? É para que você entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas? Ou você está querendo fazer justiça até com o próprio Deus? Como que a gente quer conhecer as escrituras? Olha, porque Deus foi injusto. Injusto por quê? Ah, porque eu estou vivendo tal situação. Você está colhendo o quê? Ninguém planta batata e colhe feijão não, tá? O problema é que às vezes a gente colhe iniquidade. Quando a gente planta iniquidade. Quando a gente colhe coisas terríveis, porque o fruto da iniquidade, ele é um abraço no inferno. Aí a gente planta a iniquidade aqui, ó. Ai, qual o problema? Iniquidadezinha aqui, ó. Só uma coisinha, só uma mentirinha, só uma coisinha, só um pontinho. Mulher, era só um pontinho. Quando a gente colhe um negócio enorme, que justiça! Por que eu tô... Tá colhendo sim. Tá colhendo sim. Come chocolate todos os dias pra ver o tamanho que você fica.
Vai todo final de semana pro fast food para ver o tamanho que você fica. Vai! Vai lá! Eduque a sua vontade. Cuidado com o vício de vontade. Na aula de glutonaria, eu falei muito sobre isso. Quem tá lá no grupo de disciplina, abre o e-book de disciplina, engole aquela parte, engole! Sabe, decora, deixa ela entrar dentro, enfia dentro de você. Eduque a sua vontade. Eduquem a vontade de cada um. Quem quer ver o santo, quem quer ver o santíssimo, existem dois pré-requisitos. Ter paz com todos os homens. E ter paz com todos os homens, talvez, vai requerer com que você pague o mal que você fez com dinheiro. Às vezes você não tem que nem apresentar a oferta no altar, você tem que ir lá e você tem que pagar o que você fez. Eu dei um escândalo, quebrei umas coisas. Vai lá e paga. Paga, porque quando as pessoas conheciam Jesus, elas pagavam, elas não só pagavam, como elas restituíam 4 vezes mais. Existe um artigo no código, na lei 9.099 de 95, que é sobre juizado especial, que a restituição ela vem em dobro, né? Em dobro daquilo que a pessoa defraudou. E todas as vezes eu fico pensando, credo, que restituição porque todas as vezes eu penso, credo, só em dobro. Se fosse na palavra de Deus, seria 4 vezes mais. Isso aqui é no Novo Testamento, né? Nossa, que povo pouco. 4 vezes, credo. Tinha que ser 4 vezes mais. Sabe, tudo errado. Tinha que restituir, era 4 vezes mais. Aqui, assim, na vida civil, na vida secular, se você defraudou alguma coisa a alguém, se você aconteceu alguma coisa, você restitui o dobro. Mas porque você é um homem, porque você é uma mulher de Deus, você restitui 4 vezes mais. Eu quebrei uma coisa que foi R$100, dá 400 para pessoa. Eu fui lá, eu taquei alguma coisa na parede, taquei o celular da pessoa na parede. Se for um iPhone 13, tá 15 mil, que eu fui olhar esses dias. Tá 15 mil, então não taca nada na parede, não. Vai ter que vender um rim no Mercado Negro para conseguir pagar o iPhone 13 da pessoa, imagina. O iPhone 13, 15 pila, o melhor, né, o mais top lá, tá 15 mil reais, de verdade. Então imagina você pagar 4 vezes mais, 15 mil. Meu filho, quebrou, defraudou, deu escândalo, deu petit, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Igual aquela mulher do vídeo que eu postei, que ficou denegrindo a masculinidade do cara. Ela vai fazer como? Como que ela vai restituir ele? Como que ela vai fazer isso? A Bíblia fala sobre essas coisas, sabe? Você não perdoa a pessoa, como é que você vai? Perdoar? Não, existem coisas que você pode fazer. O amor ele é de graça, o amor ele se entrega. E é isso, gente. O texto tá ficando longo, esse devocional tá longuíssimo, mas ele tá cheio de verdades que precisam ser ruminadas dentro de nós. Eu espero profundamente que vocês tenham entendido cada uma das palavras que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que tenha sido um choque. É um choque para mim vivenciar tudo isso. E eu espero que tenha trazido o temor do Senhor no coração de cada um. Que é melhor amar. Jéssica, melhor amar, hein? Melhor amar. Concorda, hein? Melhor amar. Tá mais fácil. Tá bem mais fácil. Mais ou menos. Porque o amor, ele requer perecer, crucificar, morrer e ressuscitar. Quero ver quem quer. Tem pouca gente querendo isso, filha. Tem pouca gente querendo. Vamos lá. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que tempo apropriado para mudar a nossa sorte, Senhor. Papai, nós queremos nos achegar a Ti, no Santo dos Santos, no Santíssimo. Nós queremos que a Tua doce presença nos invada e faça de nós um vaso novo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos conduza ao Teu trono. Nós queremos ver o trono de Deus, viver ao lado dele por toda a nossa eternidade.
que os nossos passos, que os nossos pensamentos, que o nosso coração seja um coração movido pela eternidade. Em nome de Jesus, amém. Eu quero finalizar causando temor em vocês. Eu espero mesmo, porque essa palavra tem causado temor em mim. Nesses vídeos, ao longo dos vídeos, né, do Movidos pela Eternidade do John Bevere, tem uma parte que ele fala assim, que teve um pastor que ele foi arrebatado para o céu. Eu não lembro agora se ele falou que foi em sonho ou se ele falou que foi arrebatado mesmo, em alguma circunstância. Eu sei que ele estava no céu e ele estava na porta do céu. E era como se ele visse as pessoas na porta do céu. E as pessoas tinham uma multidão de pessoas. Quando ele olhava para dentro do céu, não tinha tantas pessoas. Mas quando ele olhava para o lado de fora, eram muitas, mas muitas pessoas. Gente, eu tô arrepiada. Era uma multidão que não dava para contar. Eram tantas pessoas que ele ficou impressionado com a multidão. Peraí. Havia um anjo do lado dele. E esse anjo falou para aquele pastor, olha, você tá vendo essa multidão? Ele, meu Deus, é tanta gente, aqui é o céu, né? É o céu? Ele é. Aí ele, tá vendo essa multidão? São cristãos. Ele, nossa, eles estão para entrar no céu? Eles não vão entrar no céu. Olha a porta, tá fechada. Tá fechada. Aí ele, oi? Olha do lado de lá. Tá vendo como tem poucas pessoas lá dentro? Tô. Então, é o céu. Olha como tem muitas pessoas na porta. Essas pessoas passaram a eternidade batendo na porta e não vão entrar. Por quê? Eles chegaram até a porta do céu porque eles eram cristãos. Eles confessaram Jesus. Eles foram à igreja, mas eles tinham a igreja como um clube da promessa. Essa palavra me marcou, o clube da promessa. O clube do Deus que te dá vitória. O clube do Deus que muda a tua sorte. O clube do Deus que dá a tua vida. Entendeu? É o clube. O clube. O que você está vivendo hoje? Viver com Deus implica em obediência, santidade, ter paz com todos os homens, amor e o amor. Mais uma vez, o amor é o seguinte: perecer. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Crucificar, depois que você tudo sofreu, crucifica, nega a si mesmo. Eu vou amar eu mesmo. Vai nessa, vai lá. Morre e ressuscita. São pessoas que não viveram os 4 passos do amor. São pessoas do Deus da promessa. São pessoas do Deus da teologia da prosperidade. São pessoas do Deus me dá. São pessoas do Deus que ele vai fazer aqui e agora. Esses são os cristãos que vão chegar na porta dos céus, mas não vão entrar nos céus, porque eles não têm uma vida com Deus. É o Deus que só... Eu fiquei rouca agora, peraí. É o Deus que só funciona para resolver o que você quer. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se Deus não realizar o desejo do seu coração? Um dia eu respondi essa pergunta para Deus. Falei, Deus, se o Senhor não realizar o desejo do meu coração, mesmo assim, eu continuo aqui com o Senhor. E hoje eu tô aqui com vocês. E todos os dias em que o desejo do meu coração bate forte, eu falo, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Mas se assim como Paulo precisou de ter um espinho na carne, eu te louvo por isso. Eu vou ter alegria na provação. Eu vou ter alegria na tempestade. Eu vou ter alegria num desejo não cumprido. Quando eu vejo que os meus desejos não são cumpridos, eu falo, Senhor, eu vou me alegrar de verdade. Sabe por que eu vou ter alegria nisso aqui? Prazer. Quero ter prazer na provação. Eu quero ter prazer nisso aqui, porque eu sei
que é melhor eu passar isso aqui um pouquinho do que ficar a eternidade inteira batendo na porta junto com aquele povo e não entrar. É só isso que eu não quero. É tão pouco. Quanto tempo eu ainda vou viver? 30? Mais 30 anos? Mais 20 anos? Ah, mas eu não vou viver 30 anos desse jeito, não. Eu vivo. Se for um pré-requisito, eu disse para Deus, Deus, o desejo do meu coração é X, Y, Z, K e W. Isso é o que eu quero. Mas se for um pré-requisito para eu entrar no céu, que eu não tenha nada disso, eu não quero. Eu falo isso para Deus todos os dias. Senhor, eu estou jejuando por essa causa, tá? Mas se isso for um pré-requisito para eu entrar no céu, para eu não ter, eu não quero. Eu posso passar a vida inteira jejuando por uma causa, orando, entregando oferta no altar, me santificando, orando na madrugada por uma causa. Mas se essa causa me levar para o inferno, não precisa me dar. Eu aceito o teu não. E Deus sabe que eu faço essa oração há anos. E tem coisas que eu desejo, que eu sonho, que são coisas legítimas, e elas não acontecem. Mas tá tudo bem. Porque eu não quero viver um tempo antecipado. Porque a promessa que for me entregue num tempo antecipado, ela pode me fazer levar para o inferno. Eu não quero. Eu não quero Deus que só me dá porque Ele me dá. Eu quero Deus de águas mais profundas. Eu não quero que as pessoas olhem para mim no dia do meu enterro e falem, ela foi uma boa pessoa. Ela me ensinou, ela foi tão boa. Não, quero nada disso. Eu quero que no dia, minutos depois da minha morte, eu seja conduzida ao altar do Senhor e eu veja o trono de Deus. Só isso. Poliana, parece que você tem paciência com as coisas deste mundo. Eu tenho mesmo. Eu tenho aprendido a ter. O que vai adiantar viver se não for para estar no céu? Eu só quero entrar em portas. Eu só quero ir em territórios, que esses territórios vão me permitir ir para o céu. Quero te fazer uma pergunta. E eu vou finalizar com isso. Se hoje Deus entregar o desejo do seu coração na sua mão, isso vai te levar para o céu ou para o inferno? Não seja leviana. Não responde sem pensar. Do jeito que você tá aí, ó. Você é quem? Você é a mulher de 2 Timóteo capítulo 3, que está sempre buscando o conhecimento da verdade e nunca chega, porque você só se aproxima de homens iníquos, porque você é iníqua, porque você é uma mulherzinha, como a Rebeca falou da tradução que diz isso, como você é uma louca, como você é uma insensata. Você está sobrecarregada de pecados e está se achando a vítima? Na verdade, você está sobrecarregada de pecados. Na verdade, não realizar o desejo do teu coração é que Deus está te poupando ir para o inferno. Esse vídeo, Movidos pela Eternidade, que eu já coloquei 2 vezes no Instagram. 2 vezes. Não vou colocar mais não. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Ele fala sobre o cheiro do inferno. Eu tô falando que é pesado. E o ser humano, ele se acostuma com qualquer cheiro. Então, tem um cheiro horrível, né? Você tá passando ali num negócio de esgoto. Se você ficar parado no semáforo perto do esgoto, com 1 minuto é ruim, mas se acostuma, é ou não é? Já não é tão desesperador, porque o ouvido, o olfato foi se acostumando. É ruim, péssimo, mas não é desesperador. Você vai se acostumando. Você vai se acostumando. Beleza. Só que tem um único cheiro que o ser humano não acostuma. O cheiro de enxofre. O cheiro de enxofre, ele é o cheiro do lago do inferno. Quem diz não sou eu, não. Quem diz é o livro de Lucas e o livro de Apocalipse. E tudo tem cheirinho, né? E o lago de fogo e enxofre, né? Do inferno, ele também tem um cheiro do enxofre. Porque enxofre é do lugar que é feito para demônios habitar e não os filhos de Deus.
O problema é que os filhos de Deus estão implorando ir para lá. Tem noção do que é você passar a eternidade inteira? Que o odor do lugar não é aceitável ao nosso nariz? Passar o tempo todo incomodada com o cheiro de lá. É como se um mau cheiro fosse claro. Quem pegou coronavírus sabe, né? A pessoa que pegou Covid sabe. A gente tem um cheiro que fica aqui. Ele fica assim, aqui assim, na garganta ali. Que levou 6 meses para sair do meu olfato. Era insuportável. Foi insuportável ficar 6 meses daquele. Aí ele ia, voltava. Era horrível. E eu fiquei pensando, meu Deus, que incômodo. Eu fiquei 6 meses incomodada. Às vezes eu tava aqui com vocês e sentindo aquele negócio bem aqui. Era assim, angustiante. Às vezes eu ia dormir e ficava com gosto daquilo na minha boca. Quem pegou esse trem sabe. Quem pegou esse trem ficou no nível que eu fiquei, sabe? O negócio vinha aqui, lá atrás, assim, enfim. Agora vocês imaginam. E esse é um cheiro no gosto que a gente acostuma. Vocês imaginam passar a eternidade inteira só sentindo esse cheirinho. É isso. Pesado, né? Meu povo, não dá nem pra falar mais nada. Meu Deus, essa live eu não vou nem olhar o horário aqui. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente tá aqui pra gente continuar o livro de Gênesis. Eu prometo que vai ser mais curto. Ou não. Não, prometo. Não foge, não. Chame pessoas para estar aqui conosco e nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a presença de Deus. Que o santo, o santíssimo, a santidade, a pureza, o bom senso, o conhecimento da verdade, discernimento de espíritos, Jesus entre no seu coração. Que você seja uma pessoa comandada pela presença do Espírito Santo. Eu oro, eu intercedo, eu determino em Deus, eu creio pelo poder do sangue de Jesus, que eu e você seremos pessoas cheias da presença de Deus. Que a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, nós possamos entender e amar o que é eterno. Coloca a mão na sua consciência, seja sincero com você. Se Deus te entregar agora o desejo do teu coração, isso vai te levar para o céu ou para o inferno. Você está pronto? Você está pronto para habitar nos lugares celestiais? Você está pronto ou não? Se você não está pronto, vai para o secreto. Fica pronto. Tenha paciência. Tenha calma no seu coração. Se você não está vivendo o tempo do cumprimento da promessa, é porque com certeza essa promessa ela está vindo para destruir a tua vida. Então tenha paciência, se prepara. Se for uma promessa para ser cumprida no plano terreno, ela vai ser cumprida. No tempo oportuno, não acelera nada. Amadureça, cresça. Para de se vitimizar. Para de achar que você está errado com tudo, certinha, na verdade. E comece a entender que Deus nunca erra. Deus não se atrasa. Ele simplesmente está esperando você querer o céu para entregar a promessa que ele tem para você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.